Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês no SEVA de Abrantes, a convite de Natália, e vamos tentar conversar um pouco, refletir um pouco sobre um tema que é muito importante, não só na época que estamos vivendo da pandemia, mas em todas as épocas, sobre os nossos filhos que não querem estudar e a profissão desses nossos filhos, como agir, como é que podemos nos comportar com relação a essa problemática, né, que temos na nossa vida. Eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa ir acompanhando o nosso pensamento. Às vezes a internet, né, é um problema com relação a esse compartilhamento. Então vamos lá. Os nossos filhos que não querem estudar, profissão dos filhos. A família é o núcleo básico da sociedade. Nenhuma instituição se transformou tanto quanto a família no sentido do respeito ao outro e da busca da felicidade coletiva. O Evangelho é um roteiro para a família harmonizada, não uma fórmula padrão para a solução dos conflitos psíquicos, pois cada mente tem seus próprios processos que a fizeram estar na situação em que se encontra. Então, o que é que Adenauer vem nos trazer sobre no livro Evangelho e Família, sobre a família, a importância da família? A família é a célula da sociedade. Então, é ela que tem que nutrir, é ela que tem que se transformar, é ela que tem que manter o equilíbrio de toda a sociedade. Então, quando nós percebemos que a sociedade está desorganizada, é porque essa família também está desorganizada. Se a gente for fazer uma comparação com o corpo nosso, né, nós só temos algum tipo de desequilíbrio, alguma somatização, né, no nosso corpo de doenças, de transtornos psicológicos, etc., porque a nossa célula está também em desarmonia, em distonia para com o todo. Isso vai afetar diretamente o nosso corpo. Da mesma forma, é a sociedade. Se a família está em distonia, está em desequilíbrio, a sociedade também vai sofrer com isso, né? E o Evangelho é um roteiro. Por que o Evangelho é um roteiro? Porque o Evangelho ele é como se fosse justamente essa agenda que nós temos que ter diariamente para ir construindo um ser melhor, uma família melhor e, por consequência, uma sociedade melhor. Então, a gente vai contar uma história aqui para a gente refletir um pouco e entender mais ou menos como é que funciona essa questão. Desde menino, Vitor sempre teve dificuldade de concentração. Mesmo quando manuseava um brinquedo, notava-se sua irritação e desejo de desmontá-lo. Não passava muito tempo com o mesmo brinquedo. Sempre queria outro e mais outro e mais outro. Seus educadores tiveram dificuldade para alfabetizá-lo, pois não conseguia memorizar ou associar as sílabas aos objetos mostrados. Com muita paciência e se atrasando um ano, ele conseguiu, graças a uma professora muito carinhosa, concluir a alfabetização. Olha a importância, né, da professora estar preparada, a professora estar percebendo que há dificuldade e, nesse momento, a incluir, né, esse aluno dentro dos métodos pedagógicos que ela for usar, para que esse menino não fique evadido, em exclusão, em qualquer nível de ensino, seja na educação infantil, seja no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né? Então, a professora ou o professor ele tem que ser muito valorizado, porque é um profissional sine qua non dentro da nossa sociedade, para que essa sociedade ela tenha, né, essa construção de um mundo melhor.
Então, ninguém pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um engenheiro, se não passar pela mão do professor. Na puberdade e adolescência, a dificuldade de seus pais para que se interessasse pelos estudos foi enorme. Perdeu 2 anos consecutivos na 7ª série e 1 ano no 2º ano colegial. Nesse meio tempo, interessou-se por música, ficando boa parte de seu tempo com os amigos tocando guitarra e bateria. Isso ninguém já viu esses casos, né? Que o menino às vezes leva o violão para a escola e aí fica tocando lá música com seus colegas. Em casa ele falava pouco, não era agressivo, nem costumava se envolver muito com os problemas domésticos. Gostava de dormir e de ouvir música. Seus pais recorreram a diversos profissionais para que o filho se interessasse pelos estudos sem muito êxito. Por fim, ele resolveu fazer um curso superior de música contra a vontade dos pais, os quais queriam para o filho uma profissão de mais destaque social. Hoje, Vitor toca numa banda e se dedica inteiramente à profissão de músico, sem se incomodar muito para os comentários de que ele deveria ter escolhido outra profissão da qual a família pudesse se orgulhar. Ele, como muitos, passou por dificuldades na escolha profissional pela falta de percepção de seus pais quanto aos talentos naturais de seus filhos. Então, às vezes, o nosso filho está na escola, está estudando no ensino médio, Fundamental 2, e aí ele tem uma tendência, por exemplo, na área artística, na área de música, que é esse caso aí. E nós não damos atenção para isso. Não, você vai ter que estudar para ser um advogado, você vai ter que estudar para ser um médico. Ele não quer ser médico, ele não quer ser advogado, ele quer ser um músico, né? Então, nós temos que estar atentos a isso como pais, porque nós queremos que nosso filho seja, naquilo que ele escolheu, na profissão que ele escolheu, um profissional competente. Então, se às vezes ele vai querer ser um advogado para satisfazer a família, ele vai ser um péssimo advogado, vai ser um profissional frustrado. Então, a família tem que estar atenta a esse tipo de caminho que o filho escolheu para seguir, ou a filha, né? Nem sempre encontramos nos pais essa percepção em face do preconceito quanto a certas profissões consideradas inferiores, porque nós também fomos criados assim. Então, essa cultura vai passando de geração em geração com os preconceitos, né? Com as exclusões que não cabem na nossa cabeça. Então, alguns artistas, alguns professores, alguns dançarinos, eles conseguiram superar essas barreiras para se tornarem famosos, para conquistarem realmente aquilo que eles queriam, mas outros não. Outros ficaram pelo caminho porque devido ao preconceito da própria família. A dedicação à arte, geralmente, faz com que os pais temam o envolvimento com drogas, algo muito típico no meio, que também já é um preconceito também construído durante, né, a história da sociedade, porque droga você vai encontrar em várias profissões, vários outros caminhos, né, como na área de direito, na área de medicina, vários outros caminhos. Então, é a formação da família que vai determinar, certo, se o filho vai se envolver com esse tipo de comportamento ou não. Ao invés de pedir o acesso do filho à manifestação de seu talento, talvez seja mais adequado, preparado, moral e espiritualmente para enfrentar os desafios do mundo. Então, a gente fica preocupado muito com vai ser, né? Se ele vai ser advogado, se ele vai ser médico, se ele vai ser um engenheiro, certo? E esquecemos de preparar moralmente, espiritualmente, o nosso filho para enfrentar esse mundo que vivemos. Nem sempre encontramos nos pais essa percepção. Não foi. Aqui já passou. Está travando aqui. As habilidades que nos permitem, certo? As habilidades que nos permitem apreender as leis de Deus são infinitas. Então, o próprio Deus, né, nos deu várias habilidades sem necessariamente dizer, você só vai poder fazer por esse caminho aqui. Então, nós temos várias habilidades e competências para construirmos o nosso futuro. Pode o espírito desempenhar os mais diversos papéis sociais vinculados a uma profissão que certamente entrará em contato com as leis de Deus.
Suas habilidades adquiridas nas experiências reencarnatórias se encontram armazenadas no perispírito e estarão sempre disponíveis quando lhe for necessário. Então, nas nossas variadas reencarnações, nós já fomos músicos, já fomos médicos, já fomos padres, já fomos professores, já fomos dançarinos, já fomos artistas, pintores de quadro, etc. Isso aí está tudo armazenado lá. Então, à medida que nós vamos reencarnando, isso tudo nós trazemos também. Só que nós trazemos para a vida presente, porque às vezes não tem utilidade para aquilo ali, mas está lá, guardado na nossa memória. Travando aqui, tá? O estímulo que receberá dos pais ativará psiquicamente aquelas habilidades para o melhor desempenho em seu próprio favor. Olha a importância da família aí, né? O estímulo ou não estímulo vai afetar, né, aquela habilidade psíquica do filho. Quando os pais estimulam seus filhos ao estudo, estarão indiretamente conectando-os àquelas habilidades latentes, porém alcançarão aquelas que estavam vinculadas aos conhecimentos cognitivos, ou seja, aquilo que está no abstrato, né, naquela área de absorção de conhecimento que o filho já traz, né, de outras reencarnações. Melhor seria que estimulasse seus filhos ao desenvolvimento de habilidades em paralelo à educação formal. Então, além da educação formal, que é a absorção de conhecimentos cognitivos, como as disciplinas que se estuda, história, matemática, física, química, biologia, etc., né, deveríamos, né, algumas escolas fazem isso, desenvolver outras habilidades em paralelo a isso, como, por exemplo, os esportes, a música, o teatro, a dança e assim por diante. Isso é benéfico para a formação dos nossos filhos. Desde cedo, devem levar os filhos a atividades nas quais eles desenvolvam habilidades manuais, musicais, corporais, intuitivas, etc. Agora, a gente tem que ter um cuidado também para não encher o nosso filho de muitas atividades, porque ele também precisa brincar, por exemplo, lá numa fase infantil, né, inicial, educação, a primeira, a segunda, né, e até chegar ao ensino médio, ele precisa também vivenciar as fases de crescimento, de amadurecimento, para que ele realmente forme um caráter, né, forme uma fase adulta com base vivenciando realmente aquilo que ele deveria vivenciar. Né? Por quê? Porque senão ele vai pular, vai dar salto. Ele não pode cobrar, por exemplo, da criança, né, que na educação fundamental 1, 2, ele queime essa etapa e pule diretamente para o ensino médio, porque isso vai fazer falta lá na frente no psicológico dele. Né? Então, dessa forma, a psique humana estará conectando a consciência ao inconsciente, extraindo deste aquilo que se constitui nas habilidades adormecidas. Então, essa educação paralela que a gente vai fazer para buscar as habilidades dele, por exemplo, com desenho, com dança, com música, etc., vai estar se conectando essas habilidades que estão lá adormecidas e aí vai aflorar na vida presente. Encaminhar os filhos à escola e lhes estimular o gosto pelo estudo são atitudes fundamentais, porém, não lhes desenvolver outras inteligências, além daquelas alcançáveis pela educação formal, é atrofiar suas capacidades espirituais, porque nós sabemos que os nossos filhos, como nós também, como ser em si, possuem multi-inteligências, né? Como o próprio Augusto Cury nos mostra através dos seus estudos. E precisamos desenvolver, né, os nossos aspectos, as nossas dimensões do ser, como a questão ética, corporal, estética, cognitiva, física. Né? Infelizmente, algumas escolas só trabalham com a cognitiva, mas temos outras dimensões do espírito que precisam ser também desenvolvidas para que a gente cresça como espírito em evolução.
O espírito é eterno e suas capacidades são infinitas. Sua mente foi estruturada para atender aos requisitos de sua evolução. Então, a mente daquele espírito que está ali naquele momento, certo? Ele tem toda uma estrutura aguardando ser despertada dentro do processo educacional, certo? Para que ele possa realmente ficar pleno quando chegar na sua vida adulta. E os pais e a família são responsáveis por esse caminhar com esse espírito, para que vá catalisando todo esse processo, né, que ele tem dentro de si e consiga realmente, né, levá-lo a um caminho lá na frente mais maduro. Quanto mais estimulado, mais preparado ele se encontrará para vencer seus desafios, porque os pais, os responsáveis, a família, não vai estar o tempo todo, né, ao lado do seu filho, por exemplo. Né? Ele vai estar na rua com os amigos, ele vai estar no trabalho, ele vai se casar, ele vai sair de casa, vai ter sua vida independente. Então, ele precisa ser estimulado para ficar preparado, ou mais preparado, para encontrar esses desafios que ele vai ter lá na frente, na fase adulta. Por vezes, encontramos crianças, e principalmente adolescentes, que não querem estudar. Isso aí é normal, a gente vê sempre. Né? Eu, principalmente como professor, né, eu ouço muitos colegas dizendo assim, esse menino não quer nada, esse menino não quer estudar, esse menino não quer fazer. Às vezes é que nós não percebemos o que realmente ele está nos dizendo. Né? E a gente quer que ele faça os deveres de biologia, de química, de física, de matemática, de filosofia, história, e, na verdade, ele está interessado, por exemplo, né, nas artes. Né? E aí, esse é o grande conflito. A grande maioria encontra dificuldade de concentração e de aprendizagem, porque, às vezes, o foco não é aquele. Né? Alguns se sentem inferiorizados perante seus colegas e preferem deixar de ir às aulas a enfrentar suas próprias deficiências. Aí cabe a família entrar, né, em parceria com a escola para identificar, né, essa tendência do filho, daquele ser que está em processo de formação e que realmente não está sendo estimulado. Existem vários aspectos para a gente analisar disso aí. Um dos aspectos é o próprio estímulo da escola. Né? Como é que a escola está tratando esse aluno? Né? Qual o estímulo que ela está dando para que o menino se sinta interessado por aquilo ali. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem com relação a isso. Eu tive um aluno, numa escola de Salvador, que não precisa dizer o nome, que é uma escola grande, e esse menino era filho, né, de um artista famoso aqui de Salvador. Então, o menino, ele toca todos os instrumentos que você imaginar, sopro, percussão, corda, etc. e tal. E ele não queria nada, entre aspas, né, com o estudo tradicional, esse estudo que a gente conhece. E eu chamei ele um dia, ele ficava lá no meio das meninas, né, cheio de dinheiro na mão, porque tinha uma condição econômica muito boa, e todos os eventos que tinha na escola ele tocava bateria, tocava guitarra, tocava isso, muito bom, né? Eu chamei ele e fulano, você vai terminar o ensino médio e vai fazer vestibular? Aí ele me disse, professor, eu estou fazendo ensino médio só para... Eu vou terminar o ensino médio só para dar satisfação ao meu pai, porque ele conversou comigo, né, e me pediu que eu, pelo menos, eu terminasse o ensino médio. Então, eu estou terminando o ensino médio para dar uma satisfação para ele. Eu terminando o ensino médio, qual é o vestibular que eu faria? Para música, mas eu já sei tocar todos os instrumentos, eu sei ler partitura, eu sei ler música popular, cifras. Então, lá não vai me atrair. Eu posso fazer um curso, né, que tenha para aperfeiçoar mais meus conhecimentos musicais, mas, a priori, eu não vou fazer nada de vestibular. Então, observe aí. Se ele fez um acordo com o pai, então o pai tratou ele com respeito, porque o pai já conhece qual é a tendência dele, quais são as habilidades e competências dele, que é a música, como o pai também. Né? E, nesse sentido, o pai fez um acordo com ele, pelo menos você tira o ensino médio, e ele acatou, e ele estava levando, mas sem aquela atração, né, de ter que estudar para fazer vestibular, etc. E tal. Ele estudava, mas não estava, né, naquele nível que a gente fala de que fazia as atividades, de estudar, ele ficava naquela média, né, de nota, né, mas a gente cobrava dele,
E eu, nessa conversa, eu compreendi qual era a situação que ele se encontrava. Então, às vezes, esse diálogo falta entre o pai e o filho, aqui, ó, como está falando, deve os pais, através do diálogo franco e aberto, descobrir as causas, insistindo para que não desista dos estudos. Então, essa conversa é importante, né? Você vai fazer vestibular? Não, senhor, não. Não, meu pai, eu vou terminar o ensino médio e vou começar a trabalhar, com a decisão dele. Mas esse diálogo é importante para que os pais não fiquem cobrando nem fazendo pressão em cima dos filhos, que às vezes não é escolha dele querer fazer vestibular. E se fazer o vestibular, entrar na faculdade, é um modelo que a gente tem social. Mas, de repente, o cara é muito bom, por exemplo, em marcenaria, é muito bom em música, é muito bom em dança, ele quer parar ali e continuar com as habilidades e interesses que ele tenha. Seus complexos impedem que enfrente suas deficiências escolares. Alguns pais, por não se interessarem pela vida escolar de seus filhos, contribuem para que eles desistam de estudar. Isso acontece também, né? Por quê? Porque fazem, né, uma pressão, não participam aqui, ó, não se interessam, não perguntam, você fez o dever, quais são os deveres que você tem, deixa eu dar uma olhadinha no seu caderno, deixa eu dar uma olhada no seu livro, né? Vamos sentar aqui e fazer comigo, né? Tem alguma coisa para hoje? Não perguntam. Quando você não se interessa, você está mostrando para o seu filho que aquilo que ele deveria fazer não é importante. Então, você está contribuindo para que ele desista de estudar. Os pais devem estar ao lado de seus filhos a fim de que não percam o interesse pelos estudos e possam vencer dificuldades que interferem em seu sucesso intelectual. E como é que seria estar ao lado do seu filho para que ele tenha esse sucesso? Justamente perguntando, participando. Qual o trabalho que tem hoje? Você tem dever, tem prova, tem atividade? Você já fez? Entendeu? Ir lá na mochila do filho, né? Olhar com ele, arrumar, isso é importante. Alguns pais, para que seus filhos não percam o ano, costumam transferi-lo de escola para facilitar a aprovação. Isso acontece muito, mas não é o caminho correto para se seguir. Por quê? Porque, na verdade, você não está mostrando para ele que ele deve enfrentar os desafios. Você está mostrando para ele que ele deve desistir e procurar o caminho mais fácil. E qual o caminho mais fácil aí em educação? Ficar pulando de galho em galho, ficar pulando de escola em escola para que ele consiga a aprovação. Certo? Importante que, independente da providência tomada, converse com seus filhos a fim de descobrir os motivos do insucesso nos estudos e saliente para eles que a medida foi tomada em caráter de exceção e que deve recuperar o que não foi aprendido. Então, pode acontecer que você precise mudar seu filho de escola? Claro que pode, mas que isso não vire uma rotina, né? Todo ano ele vai ficar mudando de escola porque ele está caindo no rendimento e aí vai mudar de escola para que ele seja aprovado. Você está ensinando a seu filho, certo? A desistir dos obstáculos, mais uma vez eu repito, e procurar o caminho mais fácil para resolver os problemas da vida. E isso não vai ser uma coisa boa para ele lá na frente, porque nem sempre ele vai ter o pai, ou a mãe, ou a família do lado dele para resolver os problemas para ele. Seria conveniente ampliar as horas domésticas de estudo, se possível, com reforço escolar. Então, se ele está tendo algum problema naquela disciplina, né, nos estudos em geral, aumenta a carga horária dele de estudo. Por exemplo, ele está com problema em matemática, vamos pegar mais matemática. Se está com problema de português, vamos pegar mais português. Ah, está com problema, não tem como, vamos fazer um reforço escolar para você. Para ele entender que os obstáculos vão aparecer e ele precisa encarar de frente esses obstáculos. A atitude de transferir de escola deve ter sua repetição evitada, justamente porque você está ensinando a seu filho a superar obstáculos e não a desistir de superar os obstáculos. Muitas vezes os filhos assim procedem por ter um padrão psíquico de desistência diante dos mínimos obstáculos da vida, certo? Então, se nós estamos aqui para superar os obstáculos da evolução, nos estudos é a mesma coisa. Temos que superar os obstáculos para realmente galgar novos graus de conhecimento dentro da escala que temos a superar. São espíritos que se acostumaram a retroceder quando as provas e expiações não são do seu agrado. Então, quando a gente faz isso, a gente está mostrando e incentivando a esses espíritos que estão sob nossa responsabilidade a retroceder nas expiações e nas provas que eles
não querem, não gostam, ou coisa parecida. Então, a gente não tem que incentivar isso. Nós temos que incentivar a superação dessas barreiras. É principalmente por esse motivo que os pais não devem estar sempre arranjando a situação para que seus filhos não saiam perdendo. Fica parecendo que ele vai perder, né, de ano, certo? Eu não quero que meu filho perca de ano, então eu vou botar ele em outra escola para que ele passe de ano. Então, o caminho não é esse. Ele vai ter que superar os desafios daquela escola, daquele conhecimento, da dificuldade de aprendizagem que ele tem, para que ele entenda que a vida é superar desafio todos os dias e a todo momento, e é assim que se cresce e se amadurece espiritualmente. Senão, nós estamos passando para esse nosso filho essa lição. Alguns continuam com as mesmas dificuldades intelectuais que tiveram em vidas passadas, porque nós trazemos de outras vidas tanto as nossas habilidades e competências, como também as dificuldades que temos. E devem merecer estímulo e acompanhamento para que não desistam de novo. Então, eles não estão na nossa vida, não estão nas nossas mãos por acaso. Eles estão ali porque nós temos a competência e a habilidade, né? Porque Deus não dá fardos pesados em ombros leves, para que a gente estimule, para que a gente quebre essa dificuldade que eles possuem e consigam superar aquelas dificuldades. Esse acompanhamento, principalmente por parte do pai, é fundamental para que o desafio seja vencido pela criança ou pelo adolescente. Se ele não tiver o pai, não tiver o responsável do lado, só tiver a escola, vai ficar difícil superar essas dificuldades, porque a escola sozinha ou o professor sozinho não pode resolver o problema, porque isso aí é um tripé, né? Isso aí é um tripé. Nós temos aí a família, nós temos a sociedade e nós temos a escola. Se não tiver essa comunidade escolar junto com a família, né, para superar essas dificuldades, vai ficar difícil. Não pode ser só uma parte tentar e a outra não. A escola não é um depósito de vou deixar meu filho lá e vou me livrar das responsabilidades. Nós temos que colocar o nosso filho na escola e acompanhar as dificuldades e as facilidades para continuar incentivando ou resolvendo os problemas. Há, por outro lado, uma excessiva cobrança dos pais quanto à necessidade de que seus filhos estudem, né? Essa coisa é muito interessante, porque eu creio que educação é exemplo, né? Então, só é você perguntar aos pais dos alunos qual é o livro que você está lendo no momento, qual é o livro que você está estudando no momento. A maioria tem tempo que não pega um livro para ler, né? Não tem uma biblioteca em casa, não tem um livro de cabeceira, né? E aí o filho não vê o pai estudar, o filho não vê o pai ou a mãe ler. E aí o pai e a mãe cobrar do filho que ele leia, que ele estude, se a educação é exemplo. Se o filho chegar assim para o pai e dizer assim, olha, o senhor não estuda, está querendo que eu estude. Então o exemplo moral fica onde? Aí o pai vai dizer que o filho está tomando ousadia, está sendo irresponsável, desrespeitado, está sendo desrespeitoso com o pai. Não, ele está dizendo uma verdade. E às vezes a verdade tem que ser dita porque a gente precisa entender e ouvir, né? E às vezes a verdade dói. Então, se a gente quer que nosso filho estude, que o nosso filho leia, a gente precisa ler, a gente precisa estudar também para dar exemplo para ele, né? Parece que só é possível crescer no nível intelectual superior. Então, aquela ideia, não, meu filho vai ter que estudar para fazer vestibular. Ou seja, o cara que só fez ensino médio, ou o cara que nem terminou o ensino médio, ele não evolui, não? Ele não cresce, não? Claro que ele cresce. Ele é estimulado a crescer, sim, dentro das habilidades que ele tem. Porque se a gente considera ele como espírito, ele em outras vidas já teve um doutorado, um mestrado, etc. e tal. E que nessa vida ele precisa trabalhar, ele precisa crescer em outros aspectos. Então, isso tudo precisa ser também levado em conta. Existe uma supervalorização do curso universitário como única via de crescimento pessoal, e a gente sabe, como espírito, que não é. Eu vou dar exemplos aqui, vários. Por exemplo, Leon Denis, né, que se Kardec, por exemplo, não tivesse assumido a postura de codificador da doutrina, muita gente defende que Leon Denis seria o cara a fazer sem sombra de dúvida. E Leon Denis não tinha nem ensino médio, equivalente a ensino médio, né? Nem ensino médio que a gente conhece hoje. E tinha uma cultura tão profunda
que tem gente que tem pós-doutorado e não consegue ter a cultura que Leon Denis tinha. Então, não é o curso universitário, né, que vai dar crescimento ou conhecimento ou habilidade para o ser humano. O curso universitário, o ensino formal, ele tem uma estrutura que te dá um estímulo, um caminho, mas se você já traz, né, isso em você, e você também consegue seguir por outros caminhos para o seu crescimento pessoal, né, isso também é muito importante e precisa ser valorizado. É certo que a sociedade valoriza o diploma de curso superior, mas as habilidades humanas não devem ser desprezadas em função de uma exigência coletiva. Então, aquilo que eu disse, nós temos uma sociedade, culturalmente falando, que tem um foco, que é o ensino superior. Mas, às vezes, o menino não precisa terminar o ensino, entrar no ensino superior, na faculdade, etc. Ele vai parar no ensino médio, porque ele vai seguir a vida dele de outra forma. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Nessa mesma escola que eu trabalhava, eu estava em uma reunião de coordenação, e aí uma pessoa falou assim, o patrono dessa escola, ele disse assim, o patrono da escola tal, né, tem como objetivo o vestibular. E eu sabia que não era, né? Eu levantei minha mão na reunião e falei, olha, eu acho que você está equivocado. Porque, pelo que eu sei, o patrono da nossa escola tem como objetivo a formação dos nossos alunos para que seja um homem de bem na sociedade, para que seja um homem de caráter na sociedade, para que seja uma pessoa boa. Então, para você ser uma pessoa boa, que é a função, o objetivo da escola formal, né, desenvolver essas potencialidades também, né, dentro do ser, né, ele necessariamente não precisa fazer vestibular, ele não está sendo formado para fazer vestibular. Inclusive, o vestibular, em alguns países, como Europa e Estados Unidos, não existe. O aluno ele termina o ensino médio equivalente ao nosso e entra na faculdade direto, você precisa fazer vestibular. Porque quando você faz, às vezes, vestibular, você está assinando embaixo que o ensino médio é incompetente, não tem competência e habilidade para levar o menino direto para a faculdade. Então, você precisa fazer uma outra avaliação para saber se ele é competente ou não. Certo? Então, eu discordo de você nesse sentido, que eu acho que a gente tem que formar pessoas de bem, de caráter, para colocar na sociedade. E ele ficou me olhando meio de lado, como tinha uma coordenação na escola, eu pensei comigo mesmo, no final do ano estou demitido. E não deu outra, né? Me demitiram no final do ano, porque eu falei, e algumas coisas, às vezes, a gente precisa dizer realmente, para que as pessoas entendam. Parece, como eu parei aqui, é certo que a sociedade valoriza o diploma de curso superior, mas as habilidades humanas não devem ser desprezadas em função de uma exigência coletiva. Justamente isso que eu estava querendo chamar a atenção. Né? Então, as habilidades humanas não podem estar presas à questão de como a sociedade está estruturada. Né? Porque, às vezes, até a própria sociedade, como ela é dinâmica, ela também está em transformação. E nós, como espíritos em evolução, temos que entender isso, porque temos que superar essas dificuldades tradicionais, né, em que nos encarceram, às vezes, né, nos deixam presos, né, em cima dessa realidade que vivemos. E tem vários casos em cima disso aqui, que a gente vai entendendo e que, às vezes, vai estimulando o aluno, né, a continuar nos estudos. O espírito é um ser criativo e pode demonstrar suas habilidades nos cenários mais adversos. Né? Então, cenários mais adversos em toda a estrutura social que a gente possa viver, o espírito ele pode criar. Não se deve desprezar as capacidades criativas humanas e elas devem ser percebidas logo cedo pelos pais. Os pais têm que estar antenados com o filho. Quando os pais, às vezes, só colocam a escola como depósito de filhos, ele não está fazendo isso. Né? Ele não está percebendo, né, quais são as capacidades criativas dos filhos, porque, às vezes, ele não bota o menino, por exemplo, na escola pela manhã, na escola ele vai para isso, vai fazer isso, e só vê o filho quando ele está dormindo em casa. Né? Quando chega em casa, o menino já está dormindo. Então, não tem essa conversa, esse diálogo para acompanhar, para entender como é que o filho está se dedicando, como é que o filho está crescendo, quais são as dificuldades, os obstáculos, para ir tentar resolver no dia a dia.
Quando se observar que um filho na adolescência tem dificuldade de estudar, deve-se tentar identificar suas habilidades pessoais e, além de continuar incentivando aos estudos, encaminhá-lo para que as descubra e as aperfeiçoe. Então, além disso daí, né, porque a gente precisa dessa estrutura formal, pelo menos até o ensino médio, né, mas entender também qual é a aptidão do nosso filho. Antigamente se fazia, né, teste de aptidão, hoje acabou isso aí, não se faz mais, né, teste de aptidão, poucas escolas fazem, para você realmente saber o que é que o filho, o que é que o aluno quer fazer da sua vida. A escolha profissional de um filho não é tarefa fácil. Dúvidas e influências diversas povoam os pensamentos do adolescente quando tem de se decidir sobre essa ou aquela profissão. E a gente sabe o que é um adolescente, né? Muita gente, a gente às vezes fala que o adolescente é aquele que está na fase da aborrecência. Eu não concordo com esse termo. O adolescente, na verdade, está questionando e está entrando num mundo totalmente novo, né? E que ele precisa realmente fazer isso, ele precisa questionar, ele precisa filosofar, ele precisa ver esse mundo e saber qual vai ser o papel dele como adulto nesse mundo. Então, é justamente aquela fase de transição, né? Em que ele está saindo daquele eu, daquele ego, daquele ser individualizado, né? Para entrar no mundo mais socializado, que ele vai ter novas relações, né? Então, ele descobriu, né, suas capacidades físicas, biológicas, de um corpo novo, de um pensar novo, e agora vai se relacionar com outras pessoas que também podem ter esse mesmo pensar, essa mesma reação ou não. Então, é esse contato que vai ser o mundo novo para o adolescente. A influência dos pais é a maior, pois, além dos modelos serem muito próximos, o desejo de corresponder às expectativas também está presente. Então, pai é uma condição sine qua non para que esse filho seja uma pessoa A ou B dentro da sociedade. A influência é muito grande. Os pais exercem influência sobre a profissão dos filhos, mesmo que diretamente não queiram fazer, porque aquilo que a gente falou é exemplo que segue o filho. Mas nem sempre o que você é de profissão, você tem que impor ao seu filho. Ele, às vezes, pode querer seguir ou não. Então, você tem que deixar bem livre e à vontade para que ele escolha. Deve ter sensibilidade em conduzir sem impor, nem deixar que o façam sozinhos. Então, você tem que estar acompanhando passo a passo para orientá-lo. Uma conversa amigável e um conselho orientador não fazem mal a ninguém. Fundamental é não exigir do filho o que ele não conseguiria corresponder. Daquilo que eu falei, você tem sua profissão, ele vai tentar observar quais são as dificuldades, né, que você tem na profissão, mas ele pode seguir ou não, o exemplo do pai. O que a gente não pode é impor essa profissão para que ele siga aquela profissão que você escolheu lá atrás, né? E que, às vezes, você pode ter também ter escolhido por causa do seu pai, por causa de sua mãe, pela influência da família. Então, tudo isso aí tem que ter cuidado. Os filhos cujos pais os encaminharam na mesma profissão deles, geralmente desejam que seus filhos sigam a mesma carreira que adotaram. Isso é comum. Nem sempre o conseguem, pois pode não haver nenhum espírito reencarnado entre eles como filho que tenha tal desejo ou possua as mínimas habilidades para o exercício daquela profissão. Isso tem que ser respeitado. Claro que tem que ser respeitado. Isso pode frustrar os pais que não compreendem que, às vezes, as leis de Deus modificam nossos desejos por causa do viés que pode atrapalhar a nossa e a evolução de outros espíritos. Eu conheço vários casos de artistas, né, que, por exemplo, se formaram em direito, se formaram em arquitetura, se formaram em engenharia para satisfazer o desejo dos pais. E eles mesmos disseram, né, eles chegaram, se formaram, quando terminou a formatura, ele pegou o diploma, entregou para o pai e disse, agora eu vou seguir meu caminho, que é justamente o que eu quero, você fazer o que eu quero da vida. E aí foi ser músico, por exemplo. Aqui na Bahia tem vários exemplos disso aqui, né, que você olha, fulano e tal, é artista famoso que venceu na vida, etc e tal, é arquiteto, mas nunca exerceu a profissão. Por quê? Porque, na verdade, ele foi fazer aquele estudo, aquele curso universitário, a pedido da família, por pressão familiar. E depois que ele
fez, terminou, ele se sentiu livre. E, a partir dali, ele foi seguir o caminho que ele escolheu. O destaque de um filho é uma grande alegria para os pais. Ou seja, na verdade, você projeta no filho o que você gostaria de ser. Né? Então, ele se deu bem, ele foi um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom advogado, e você se sente orgulhoso porque você está projetando naquele filho o que você gostaria de ser e não foi. Né? Ou foi, e aí o orgulho e a vaidade faz com que isso floresça. Ao ver seus filhos alcançarem reconhecimento público por uma aptidão especial, se sente orgulhoso, estimulando-os direto e indiretamente. Consegue se projetar em seus filhos no alcance da fama e glória que gostariam de obter e não obtiveram. Né? O mais comum é o sucesso no desempenho de funções cognitivas, com destaque na linguagem verbal e escrita. Né? Por exemplo, ela já fala mamãe, né? E aí a mãe fica toda orgulhosa porque a criança falou mamãe. Né? E às vezes não foi mamãe, às vezes foi papai, o papai ficou todo orgulhoso, às vezes foi outra palavra, mas a história vai contar que ela falou mamãe. Minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos, mesmo que a primeira palavra que ela falou, você não sabe o que foi. Segundo o relato, né, da avó, ela disse árvore. E aí a árvore vai ficar orgulhosa e contente, feliz, porque minha filha falou árvore, né? Eu acho que ela falou papai, mas ninguém ouviu. Mas vamos para frente. Essas habilidades, quando precoces, despertam a atenção dos pais e educadores para que a criança não venha a ter seu desenvolvimento prejudicado. Né? A criança que fala mais cedo ou que aprende a ler ou escrever antes de 5 anos é colocada em lugar de destaque pelos que lhe acompanham o desenvolvimento. Quando essas habilidades não são bem conduzidas sob acompanhamento especializado, isso pode se tornar danoso ao psiquismo da criança. Então, tem crianças que elas começam a falar mais cedo, começam a escrever mais cedo, inclusive, entender na doutrina espírita casos, né, de crianças que trouxe de outras reencarnações habilidades musicais, tocando instrumentos, etc., e aí leva um destaque a essa criança, um orgulho também dos pais, etc. e tal. Isso pode ser prejudicial. Por quê? Porque a criança ela não vai desenvolver de forma natural e dentro do tempo dela que deve ser, ou seja, ela tem que ser criança, todo mundo tem que ser adolescente, todo mundo tem que ser adulto na fase que tem que ser, certo? E aí pode trazer algo danoso ao psiquismo dessa criança se isso acontecer de forma precoce e tiver um foco muito forte em cima disso aí, certo? Como a gente fala assim, aquela criança tem um QI mais elevado, aí vai cobrar comportamentos psíquicos da criança e comportamentais de um adolescente ou até mesmo de um adulto, né? Coisa que ela ainda não tem. E aí isso pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança ou o desenvolvimento desse adolescente, certo? Isso é importante a gente ficar atento. O desenvolvimento inadequado do psiquismo, sendo estimulado a aptidões de forma precoce, que é aquilo que eu estava falando, poderá promover a ausência de funções, porque ela deu um salto, ela pulou, ela queimou etapas, né? Isto é, o não surgimento de outras habilidades que deveriam ser adquiridas naquela idade. Então, criança é para ser criança, adolescente é para ser adolescente. Igualmente perigoso pode ser a estimulação cognitiva precoce em desrespeito à maturação cerebral e motora adequadas. Então, dentro do nosso organismo existe um protocolo, existe uma programação de maturação, tanto do nosso cérebro como também das coordenações motoras. Então, se a gente ficar estimulando isso, né, para que isso venha com antecedência, isso é perigoso para o desenvolvimento daquele ser. A criança sentirá a cobrança e corresponder sempre àquela precocidade, caso não se dê também atenção a outras habilidades que ela deve simultaneamente a desenvolver. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, ó, a criança está na fase de criança, e aí quando ela tem um certo tipo de comportamento, você fala assim, você está parecendo uma criança. Claro, parecendo não, ela é uma criança. E quando ela tem um certo tipo de comportamento que se aproxima mais da adolescência ou do adulto, você não pode, porque você ainda é uma criança, você não é um adolescente. Então, gera um conflito muito grande na cabeça daquele ser, né? As habilidades que se destacam, geralmente, se situam na esfera das inteligências lógico-matemática
e linguístico verbal em face da valorização a elas atribuídas na sociedade ocidental. Nós temos um costume muito grande e uma cultura de meter um terror em cima, por exemplo, da matemática e de português. Então, todo mundo tem dificuldade em matemática e português. Matemática, por exemplo, o filósofo, né, que criou, né, a ciência da matemática e criou os números lá na Grécia Antiga, que foi Pitágoras, né, foi um salto qualitativo dentro da mente humana do concreto para o abstrato. Então, nem todo mundo ainda tem a maturação, né, da compreensão do mundo de forma abstrata. Então, isso tem que ser levado em conta, porque é complicado se a pessoa ainda não amadureceu. E aí você, às vezes, quer ensinar matemática com castigo, quer impor o ensino da matemática embaixo de punições, e aí vai criando dentro da cabeça da criança o medo, o terror, né? Porque se errar a conta, se errar o texto, se errar a interpretação de texto, o verbo, a concordância verbal, concordância... Português é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Então, a gente aí que cobra do filho não sabe nem falar português, não sabe conjugar verbo, não sabe fazer concordância, e fica cobrando das outras pessoas. Eu conheço professores de português que não sabem português. Então, a gente não pode cobrar habilidades e competência de forma que vá pressionar. Pelo contrário, tem que ser de forma prazerosa e que a coisa aconteça, vá fluindo de forma natural. Outras habilidades tão importantes quanto aquelas são geralmente desprezadas. Então, a criança, às vezes, sabe desenhar bonitinho, pintar, fazer isso, fazer aquilo, e não são valorizadas. Né? Deixa isso aí do lado, porque o mais importante agora é português e matemática. Uma criança que apresente habilidade emocional ou demonstre uma certa maturidade psicológica nem sempre tem a mesma atenção que aquelas que apresentem a precocidade, por exemplo, na linguagem. Então, a gente vê muito isso na realidade, né? Uma criança, por exemplo, que fala inglês é muito mais valorizada do que aquela criança, por exemplo, que sabe desenhar, né? Ela pega um papel, faz um desenho assim magnífico, e isso não é muito valorizado. Mas minha filha, ela fala inglês, fala alemão, né? Então, a gente precisa entender isso e não passar esse terror, essa pressão para os nossos filhos, porque senão, em vez de a gente estar ajudando no crescimento, na construção para ele de um ser melhor, né? Pelo contrário, nós estamos destruindo. E para encerrar aqui, eu trouxe aqui uma mensagem, né, de Khalil Gibran, que fala o seguinte, que vocês conhecem, mas só para a gente trazer como reflexão. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis otorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo, na senda do infinito, e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe, que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Pois assim, como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Khalil Gibran. Então, meus amigos, essa reflexão de Khalil Gibran nos mostra realmente o papel, né, da família dentro da nossa sociedade, dentro da nossa educação para com os nossos filhos, para que essa sociedade se transforme, para que essa sociedade seja uma sociedade melhor, precisamos de seres que sejam conscientes e façam aquilo que tem que ser feito de forma competente, né? De forma com habilidade, de forma amorosa, querendo fazer, e não o que foi imposto para ela através de uma educação que também está pedindo renovações. E, para encerrar, eu trouxe aqui uma música, né, que a música é sempre bem-vinda, né, e fica como nossa prece de encerramento, tá bom?
quantos caminhos um homem deve andar para que seja aceito como homem. Quantos mares uma gaivota irá singrar para poder descansar na areia? Quanto tempo as balas dos canhões explodirão antes de serem proibidas? Desça, my friend, explode. Desça no escuro de mim. Desça, my friend, explode em mim. Desça no escuro de mim. Quantas vezes deve o homem olhar para cima para poder ver o céu? Quantos ouvidos o homem deve ter para ouvir os lamentos do povo? Quantas mortes ainda serão necessárias para que se saiba que já se matou demais? Desça, my friend, explode em mim. Desça no escuro de mim. Desça, my friend, explode em mim. Desça no escuro de mim. Quanto tempo pode uma montanha existir antes que o mar desfaça? Quantos anos pode o povo viver sem conhecer a liberdade? Quantas vezes deve o homem virar a cabeça, fingindo não ver o que está vendo? Desça, my friend, explode em mim. Desça no escuro de mim. Desça, my friend, explode em mim. Desça no escuro de mim. Tá, meus amigos, muita paz, muita saúde para todos. Espero que nossa conversa de hoje possamos refletir para que tenhamos um mundo melhor. Um beijo para vocês no coração. Muita paz.